Coloque a mão no seu coração. Eu creio que Deus tem algo para você essa noite. Amém? 2 ou 3 pessoas pegaram. Eu creio que Deus tem algo para você essa noite. Eu não creio que você saiu da sua casa simplesmente para cumprir uma agenda. Você saiu da sua casa para ter a sua vida aqui na terra alinhada com aquilo que o céu tem a seu respeito. Você saiu da sua casa porque o céu tinha um plano para esse domingo. Você saiu da sua casa porque Deus tinha um plano para você nesse tempo. Você saiu da sua casa porque esta é a noite que a chave vira, aonde aquilo que era fraco na sua vida se transforma em um instrumento nas mãos de Deus. Então nós declaramos que o Senhor pode ministrar o nosso coração de uma maneira personificada e especial, em nome de Jesus. Ei, querido, Deus é especialista em transformar fraqueza em força. Não, dá um glória a Deus. Deus é especialista em transformar fraqueza em força. Você pode ter entrado por aquela porta fraco, mas no Senhor você é forte. Deus é especialista em pegar aquele que não tem força para confundir aquele que tem. Deus é especialista em pegar aqueles que não são para confundir aqueles que são. Talvez você entrou por aquela porta sendo alguém fraco diante dos homens, mas você sai por aquela porta empoderado diante de Deus, empoderado por uma palavra de Deus, empoderado por um destino em Deus. Deus é especialista em pegar a nossa fraqueza e transformar em força. Agora, o detalhe de tudo isso é, quando eu e você paramos de administrar a fraqueza. A fraqueza, quando você tenta esconder ela se transforma em um amuleto, em um argumento para desculpas. Desculpas para que você não viva o que Deus tem para a sua vida. Quando você olha para a sua vida, reconhece dificuldades, reconhece fraquezas, reconhece imperfeições, mas só reconhece e não luta para combatê-las, e não luta para ser alguém melhor. Isso, ao longo do tempo, é algo que você se escora como uma muleta para ter desculpas, para não viver tudo que Deus tem para a sua vida. Então, quando eu não apresento a Deus as minhas fraquezas, eu uso elas como um argumento. Eu não sei falar, eu não sou capaz, eu não nasci num lar perfeito. Você usa vários argumentos para não viver o que Deus tem para a sua vida. Acontece que se eu escondo é argumento para desculpa, se eu apresento para Deus é argumento para que Ele venha e transforme a minha vida. Se eu apresento para Deus é argumento para que Ele venha e transforme o meu coração. Se eu apresento a minha fraqueza para Deus, é o argumento que Ele tem. Opa, peraí, é fraco, é difícil, não sabe falar, tá complicado, vem cá, que eu sou especialista em pegar pessoas fracas e fortalecer. E ao longo da Bíblia você vai ver que tem várias histórias de pessoas que diante dos homens eram fracas, que diante dos homens tinham fraqueza, tinham áreas da vida que eram fracas, eram debilitadas, como por exemplo Salomão. Você possivelmente já escutou acerca de Salomão com o seguinte adjetivo: o homem mais sábio que já pisou nessa terra. Quem está comigo aqui? Agora, igreja, preste atenção, porque em 1 Reis, no capítulo 3, a Bíblia vai falar que Salomão tinha acabado de assumir a responsabilidade de reinar no lugar do seu pai Davi. Nada mais, nada menos que substituir um homem que era tido como um homem segundo o coração de Deus. Pergunto a você, era fácil substituir um homem desse? Era fácil você substituir alguém que tinha como um adjetivo ser um homem segundo o coração de Deus? A Bíblia fala que Salomão, após Davi ter morrido, assume o reinado do seu pai. E ele era de pouca idade, ele era jovem ainda. Então, diante dos olhos dele, havia um grande reinado, havia um grande desafio. E aí no texto de 1 Reis, capítulo 3, você vai ver que o texto começa explicando o que Salomão estava prestes a assumir, explicando a responsabilidade que estava nas mãos de Salomão. Acontece, igreja, que num tempo onde falar com Deus não é como o tempo de hoje, num tempo onde você falar com Deus não era como hoje, que você fala com Deus em qualquer momento, em qualquer hora. Falar com Deus era para um grupo seleto de pessoas num tempo exclusivo. Naquele momento Deus vai falar com Salomão, Deus se apresenta, Salomão tem uma oportunidade rara na época para falar com Deus e fazer um pedido a Ele. Salomão tem a possibilidade de fazer um pedido para Deus, contrariando o que muitos talvez pediriam: dinheiro ilimitado, saúde ilimitada, não ter problema. Salomão ele contraria
tudo isso que talvez a maioria aqui, começando por mim, pediria, e pede o seguinte para Deus: sabedoria. Eu não sei se você já se questionou, mas por que Salomão pediria sabedoria, podendo pedir tanta coisa? Por que Salomão pediu sabedoria, tendo tanta coisa para ele pedir? Por que Salomão pediu sabedoria, um negócio que até então, sabedoria, da onde que ele tirou esse negócio? É porque Salomão está falando o seguinte, está dando um recado, está falando: olha, eu estou assumindo algo que Deus colocou nas minhas mãos, algo que o meu pai estava à frente, eu não tenho capacidade intelectual para resolver os dilemas que me são apresentados, eu preciso da mente do Senhor, eu preciso que o Senhor me capacite, porque eu não sou capaz. Salomão está apresentando uma fraqueza diante de Deus e está falando assim: ó, Deus, eu não sou capaz de liderar, mas se o Senhor descer, me empoderar de sabedoria, eu vou conseguir. Se o Senhor me revestir com a sua mentalidade, eu vou conseguir. Se o Senhor revestir a minha vida com sabedoria, eu vou conseguir decidir pelo melhor caminho. Ei, apresenta a sua fraqueza diante de Deus, porque é a oportunidade para que Ele entre e transforme a sua vida. Naquilo que hoje você é fraco, é o que Deus vai te usar amanhã. Você está escutando alguém falar que era tímido por natureza? Você está escutando alguém falar que talvez fosse como Moisés? Porque Moisés, a Bíblia fala que ele estava vivendo a vida dele normal, como um dia, como hoje, um domingo normal. Um dia tudo certo, acordou como um dia normal. Agora ele está lá cuidando das ovelhas, do rebanho do seu sogro, quando de repente a sarça começa a pegar fogo. Uma observação aqui, igreja: a sarça, o arbusto pegar fogo no deserto é algo normal, muito calor. Então o arbusto seco é muito comum pegar fogo. Agora o anormal é o arbusto não parar de pegar fogo. Então a Bíblia fala que Moisés está ali cuidando das ovelhas do sogro, Jetro, quando de repente percebe que a sarça está pegando fogo. Imagino eu que ele continua cuidando das ovelhas e vendo que a sarça não para de pegar fogo, ele continua cuidando das ovelhas até que ele fala assim: ei, peraí, eu tenho que ir lá ver o que está acontecendo nessa sarça, porque eu estou aqui o dia inteiro e já deveria ter parado de pegar fogo. Quando ele chega na sarça, tinha um anjo ali. O anjo fala para Moisés: ei, peraí, não chega de qualquer jeito, porque o lugar que você está é um lugar santo. O anjo é Deus querendo falar com Moisés. O anjo é Deus querendo entregar algo para Moisés. Perceba, Moisés amanhece como um dia normal, no meio do dia algo aconteceu. Você levantou hoje como um dia normal, no meio do seu dia algo vai acontecer. Você saiu da sua casa hoje como um dia normal, mas você volta para sua casa com algo da parte de Deus. Você começou o seu ano de uma forma normal, mas você termina ele de uma forma sobrenatural. Você saiu da sua casa, a sua família era uma família normal, mas você volta para casa, a sua casa é uma embaixada do reino de Deus. Mas peraí, porque a partir daquele momento Deus está falando com Moisés. Deus está liberando o plano dele para a vida dele. Eu preguei aqui semana passada sobre visão. Visão é algo que Deus pegou do futuro e antecipou para o presente. Isso é promessa. Deus está antecipando o futuro de Moisés. Deus está falando para Moisés: ei, Moisés, se prepara, porque você vai ser um líder que vai libertar o povo, o meu povo, das mãos do faraó. Deus está pegando algo no futuro e trazendo para o presente. Agora eu não sei você, mas Moisés, como muitos por aí, quando escuta aquilo que Deus tinha para o futuro dele, olha para Deus e fala assim: eu não tenho como viver isso aí. Eu não tenho como. Olha para mim. Aí a Bíblia fala que Deus contra-argumenta Moisés: eu estou contigo, pode ir. Tem muita gente que Deus está liberando promessas. Tem muita gente que Deus está mostrando o futuro, e você está olhando para você, e você está falando: ei, eu não sou capaz. Mas essa noite Deus está falando com você. Não é sobre você ser capaz, é sobre eu estar contigo. Mas a argumentação não para, porque aí ele fala o seguinte: tá, beleza, você está comigo, mas eu vou chegar lá, como que o povo vai ver que você está comigo? A Bíblia fala então que na mão de Moisés tinha uma vara. Deus fala para ele: joga a vara no chão. Quando ele jogou a vara no chão, se transformou numa serpente. Deus mandou ele pegar a vara, a serpente. Agora a serpente se transforma numa vara. Deus fala com ele: olha, chega lá e lança a vara, que todo mundo vai ver, vai perceber que eu estou com você. Haja vista que não é todo dia que você lança um pedaço de pau no chão e ele se transforma em uma serpente. Mesmo assim, Moisés fala assim: não, Deus, não dá.
E agora Moisés entra num estado onde ele não tem mais argumentos, ele precisa ser verdadeiro com Deus. Ele chega num momento da conversa, do diálogo com Deus, que Deus está apertando ele, Deus está querendo usar ele e ele está tentando argumentar de tudo quanto é jeito. Ele chega num momento que Deus está querendo usar ele e ele está fugindo, até que chega num ponto que Deus prendeu ele num cantinho. Falou assim: cara, você falou que não era capaz, eu estou contigo. Você pediu como que o povo ia ver, eu te dei um sinal. Agora Moisés fala o seguinte: mas eu não sei falar. Moisés abre o coração dele. A Bíblia fala que Moisés era gago. Então Moisés abre o coração dele para um dilema que era dele. Não era sobre os outros verem, não era sobre aquilo que as pessoas iriam pensar. Era ele consigo mesmo. Era ele olhando para ele falando assim: olha, aonde Deus está querendo me levar, a habilidade que eu preciso ter para onde Deus está querendo me levar, isso aí eu não vou conseguir ter. Porque para ser líder eu preciso pelo menos falar, e eu não sei falar. Agora, isso acontece com muitos. Deus aperta, você usa argumento, até que chega um ponto que você fala assim: oh Deus, é porque eu nasci em tal lugar, é porque eu não tenho tal sobrenome, é porque eu não sou tal pessoa. Preste atenção aqui, porque agora ele abre o coração para Deus. Deus fala para ele: ei Moisés, peraí, quem criou a língua? Quem criou a boca? Você está falando que você não quer liderar? Você está falando que você não é capaz, porque você não pode falar? Você está falando que você não pode viver a promessa que eu tenho para a sua vida, porque você não sabe falar? Pois é, mas quem criou a sua boca fui eu, quem criou a sua língua fui eu. Ei, não usa de argumento, porque se Deus te chamou, aquilo que você não tem, Ele já preparou. Aquilo que é a sua fraqueza hoje, amanhã é testemunho. Aquilo que quando você olha diante dos seus olhos e te torna alguém incapaz, é a oportunidade para que Deus entre e transforme a sua história. Grandes histórias de pessoas que apresentaram fraquezas diante de Deus, pessoas que tiveram áreas da vida fracas, assim como eu e você. Gideão é um desses também. Juízes capítulo 6, a Bíblia fala que o povo de Israel, o povo que havia sido guiado por Moisés, depois Josué, esse povo que você vê ao longo da Bíblia, um povo ingrato, essa é a minha verdade, um povo que não valorizava o que Deus estava fazendo. A Bíblia fala que esse povo se corrompe. Eles começam a adorar outros deuses que não era para adorar. Eles começam a fazer coisas que descumpriam princípios da parte de Deus. E agora Deus permite que o povo sofresse. Agora Deus permite que o povo padecesse. A Bíblia fala em Juízes capítulo 6, logo no início do capítulo, que o povo israelita está numa situação complicada, porque os amalequitas estão ali em todo o tempo guerreando. Eles não conseguem fazer nada direito, porque o povo vem e destrói tudo. Agora Deus manda um anjo para falar com um camarada chamado Gideão. A Bíblia fala que o anjo vai falar com Gideão, e chega para Gideão falando para que ele se preparasse, porque ele seria o libertador do povo de Israel. Agora o interessante é que no verso 15 a Bíblia fala que Gideão fala para Deus o seguinte: Deus, eu sou o mais novo da minha família, eu sou o mais incapaz da minha família. Agora, se não bastasse esse argumento, ele vai um pouquinho mais a fundo. Ele fala assim: olha, eu sou o mais incapaz da família mais pobre do povoado. Eu sou o mais incapaz pessoalmente, e eu sou o mais incapaz publicamente. No verso 15 ele apresenta uma fraqueza diante de Deus. Agora a chave está no verso 16, porque no verso 16 Deus olha para Gideão e fala o seguinte: eu estou com você. Eu estou com você. Ei, Deus está contigo essa noite. Deus está com você essa noite. Deus é contigo essa noite. Talvez você seja daquele que está falando assim: Senhor, eu sou mais improvável. E Deus está falando com você: ei, eu estou com você. Eu sou fiel para cumprir as promessas que eu tenho para você. Apresente as suas fraquezas diante de Deus, e elas se transformarão em uma oportunidade
para que você contemple o milagre da parte dele. Deus quer usar você para que você seja a resposta nesse tempo. Deus quer usar você para que você seja a resposta no seu trabalho, na sua universidade, na sua família, aonde quer que você pise. Deus quer usar você. Agora o problema não é você ter imperfeições, o problema é você não reconhecer diante de Deus. Essa é a noite que Deus marcou numa agenda do céu, para que Ele transformasse fraqueza em força na sua vida.